Gente, a remontada quase aconteceu lá no Metropolitano, hein? O Barcelona tentou, abriu 2-0, mas o Atlético de Madrid de Cholo Simeone foi valente, conseguiu segurar o resultado. Quem não achou que o Barcelona fosse se classificar com aqueles 30 primeiros minutos lá do primeiro tempo é maluco, viu? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Já convido você a se inscrever, deixar seu like, comentar aqui o que você quer ver nos próximos vídeos e comentar também qual o seu palpite para os jogos de amanhã. Amanhã tem Real Madrid e Bayern de Munique e do outro lado tem Arsenal e Sporting. Arsenal e Bayern de Munique com vantagens do jogo de ida e perto da semifinal. Bom, vamos falar sobre essa classificação do Atlético de Madrid contra o Barcelona, jogando lá no Metropolitano, na cidade de Madrid. O Atlético começou sofrendo, né? Vamos começar falando sobre as escalações, né? O Hans Flick começou me surpreendendo, tá? Ele coloca o Ferran Torres em vez do Lewandowski. Na minha cabeça era jogo pro Lewandowski começar, tá? E aí ele começa também com Dani Olmo e Firmin. Para mim ia ser um ou outro. Ele começa com os dois ali no meio campo, juntamente com Gavi e Pedri. Então, ali o Firmin e o Dani Olmo se revezavam, né? Uma hora um ficava no meio, outra hora o outro ia para a esquerda, outra hora, enfim, trocava. E aí o Gavi e o Pedri ajudando ali naquela pressão do Atlético de Madrid. Gosto dessa escolha, só fiquei na dúvida sobre o Ferran Torres e o Lewandowski, para mim era jogo pro Leva, mas entrou o Ferran e acabou dando certo, né? Vamos falar isso mais para frente, acabou dando certo a escolha do Hans Flick, por isso que ele é técnico de futebol e eu sou um simples repórter, um simples jornalista. Bom, o Barcelona começou pressionando muito em cima, logo com 30 segundos. O Yamal, por muito pouco, não abre o placar. Ele acaba perdendo ali um gol, mas com 30 segundos já dava para sentir a tônica do jogo. E aí, com 4 minutos, o primeiro gol do Barcelona sai. O Lamine rouba a bola ali na pressão e aí faz o gol tocando embaixo das pernas do goleiro do Musso. Abre o placar, a pressão intensa do Barcelona logo com 4 minutos, dando esse resultado, né? O Lamine roubando a bola do Lenglet, no caso ali. Logo depois, o Barcelona, por muito pouco, não abre 2-0 no lance do Dani Olmo, que o Musso faz uma defesa espetacular. Então, poderia ter sido ali um 2-0 com 7 minutos de jogo. O Lamine Yamal, com esse gol, chegou a 23 gols na temporada e 40 participações para gol. Impressionante os números do Lamine Yamal com 18 anos de idade, assim, é assustador, cara. É muito bizarro. E aí, o segundo gol do Barcelona sai aos 23 minutos, com o Dani Olmo roubando a bola e encontrando o Ferran Torres no espaço ali entre o lateral e o zagueiro. Ele limpa o goleiro e bate no cantinho para fazer 2-0 para o Barcelona. E ali a vantagem estava liquidada, né? Ali o jogo estava 0-0, 2-2 no agregado, e toda aquela vantagem que o Atlético de Madrid construiu no Camp Nou tinha ido para o espaço. É simplesmente impressionante o que o Barcelona vinha fazendo até então. E logo na sequência, coisa de um minuto depois, o Barcelona por pouco não faz o terceiro. O Firmin recebeu a bola, por muito pouco ali não faz o gol, e o Musso faz outra defesa espetacular. Assim, se não fosse o goleiro do Atlético de Madrid, o jogo poderia estar tranquilamente 4-0, porque 4 não, né? 5-0, porque ele defende a bola do Yamal, ele defende a bola do Dani Olmo e ele defende essa bola do Firmin. Então poderia estar tranquilamente 5-0 para o Atlético de Madrid, mas o goleiro Musso, que foi a escolha do Cholo Simeone no lugar do Oblak, a princípio foi, né? A gente tinha notícias de que o Oblak poderia jogar, mas quem entrou em campo foi o Musso. Não assisti a coletiva, porque o jogo acabou de acabar e eu já vim para casa. Para saber se ele foi perguntado ou se ele falou sobre isso, mas a verdade é que o Musso entrou e entrou muito bem. Bom, depois do segundo gol do Barcelona, o Atlético começou a jogar. O Atlético começou a ir para cima, a tentar alguma coisa. O
Lookman, então eu tô pegando o nome dele aqui. O Lookman tava levando muita vantagem sobre o Condé, assim, toda jogada que tinha, o Lookman tava ganhando muita vantagem, e foi justamente dele o gol. O Llorente atacou as costas do Gerard Martin, fez o cruzamento, e aí o Lookman no segundo pau consegue ganhar mais uma vez, e faz o gol. Mais uma vez o Condé sofrendo, partida muito ruim do jogador do Barcelona, sobretudo com esse confronto ali contra o Lookman. Bom, no agregado 3-2 pro Atlético de Madrid, 2-1 no resultado do jogo pro Barcelona. E eu quero destacar nesse primeiro tempo o jogo do Griezmann, muito bom o jogo do Griezmann, nem só no primeiro tempo, mas assim no jogo inteiro, o Griezmann muito bem, voltando, atacando a pressão, voltando para armar o jogo, para quebrar as linhas do Barcelona, assim, um grande jogo do atacante /meia francês que hoje fez meio que de tudo ali, né? Tanto no ataque quanto voltando, como eu disse, para ser um 10 ali, um armador. Muito, muito, muito bem. Bom, o segundo tempo, o Atlético de Madrid dominou as ações, o Barcelona até que tentou, o Lamine Yamal estava meio que sozinho em grande parte da partida, assim, era assustador, o Lamine vinha contra 4 jogadores e o pessoal não dava sequência. Teve um gol anulado do Ferran Torres, que foi corretamente anulado, ele estava bem impedido ali quando ele faz o gol. Teve um possível toque de mão no jogador do Atlético de Madrid, mas assim, cara, sem objetivo total, assim, foi muito... Enfim, não foi pênalti. Concordo com a decisão do árbitro de anular o gol e concordo com a decisão do árbitro de não ser pênalti também. Bom, na reta final, ali faltando 15 minutos, o Atlético de Madrid tinha uma grande chance, o Sorloth tinha acabado de entrar, e aí o Eric Garcia mata o lance, faz uma falta, é expulso corretamente também, concordo com a decisão do árbitro, ele expulsa ali o jogador do Barcelona, e numa jogada que o Eric Garcia quis matar o jogo, ele assumiu o risco, né, entre ficar com mais um gol a menos e você levar um vermelho, ele preferiu levar o vermelho, são escolhas, e aí foi expulso o Barcelona mais uma vez, assim como no jogo do Camp Nou, com um a menos. E aí, depois disso, o Atlético dominou, ficou mais com a bola, tentou algumas oportunidades ali, acabou não conseguindo, o próprio Julián Álvares tentou algumas vezes, não conseguiu. A única chance que o Barcelona teve já foi no desespero, ali no minuto final, o Ronald Araújo teve uma oportunidade já jogando como atacante, teve a oportunidade ali de fazer o gol, empatar, levar para a prorrogação, mas nada feito, não conseguiu. Vitória do Atlético de Madrid, classificação do Atlético de Madrid, e eu quero destacar algumas coisas. Cara, primeiro a atmosfera do Metropolitano, sensacional, assim, eu estava muito longe do Metropolitano, muito longe de Madrid, mas pelo que a gente via da transmissão, muito barulho o tempo todo, torcida muito enérgica. Quando o Eric Garcia foi expulso, a torcida veio para cima, tal. Então, assim, muito barulho, muita atmosfera sensacional da torcida do Atlético de Madrid. E quero destacar também o Yamal, cara. O Yamal, ele é bizarro, ele é um monumento, assim, da natureza, ele é muito bom. Ele, contra 3, contra 4 jogadores, às vezes recebendo uma bola que não era tão fácil de dominar, ele transforma em uma grande chance de gol, mas não foi suficiente. O Musso fez uma grande partida, o goleiro do Atlético de Madrid. O Griezmann, como eu falei, fez uma grande partida também. O Simeone foi muito bem nas escolhas dele, sobretudo nas substituições do segundo tempo. Conseguiu dominar o Barcelona, então classificação mais do que justa do Atlético de Madrid, que vai enfrentar o vencedor de Sporting e Arsenal, o jogo amanhã em Londres. O Arsenal, que já tem a vantagem por 1-0, está bem encaminhado, mas nos últimos jogos o Arsenal tem patinado, o Arsenal tem vacilado, então não me surpreenderia uma possível virada do Sporting. Bom, outro jogo da tarde de hoje, eu confesso que eu não consegui assistir, porque eu estava trabalhando e estava focado também no jogo do Barcelona, mas o PSG classifica, vencendo o Liverpool mais uma vez por 2-0, então 2-0 no Parque des Princes, 2-0 agora também em Anfield, dessa vez 2 gols do Dembélé. Destaque para o Salah, que não começou de titular, mas acabou entrando ali ao decorrer do primeiro tempo. Lesão aparentemente feia do Ekitike, pelo que eu vi no Twitter e vi nas redes sociais, preocupa, tá? Até para uma possível Copa do Mundo. Vamos ficar de olho aí no que foi a lesão do jogador do Liverpool. Mas, enfim, fato é que o Salah faz seu último jogo
de Champions pelo Liverpool, faz seu último jogo de Champions em Anfield, defendendo a camisa dos Reds. Ele que já anunciou que não fica para a próxima temporada, se despede do time inglês agora na reta final. Mesma coisa para o Robertson, lateral escocês, que vai jogar contra o Brasil na Copa do Mundo, se despede da Champions League defendendo o Liverpool. É claro que a gente não sabe qual vai ser o futuro, não sabemos como vai ser a próxima temporada, mas pelo menos por enquanto um ponto final de uma história muito linda desses dois jogadores lá pelos Liverpools, pelos Liverpools é ótimo, né? Pelo Liverpool, pelos Reds. Bom, PSG classificado também vai enfrentar o vencedor de Real Madrid e Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu no Santiago Bernabéu por 2-1 e agora vai... Deu uma tremida aqui a câmera. Parabéns, Pedro. Você é um incrível idiota, mas tudo bem. O Bayern de Munique venceu no Santiago Bernabéu e agora tem a vantagem de 2-1 para jogar em casa, para defender lá na Allianz Arena. Tudo bem? Bom, esse é o resumo do jogo do Barcelona, um pouquinho também do jogo do PSG. Amanhã eu volto após Bayern de Munique e Real Madrid, independente de quem passar, independente da história, para contar para vocês também um pouco dos meus pitacos sobre essa partida e sobre os últimos dois classificados para a semifinal da Champions League. Perfeito? Deixe aqui seu comentário, o que você quer ver no canal, o que você achou dessa partida, quem você acha que passa amanhã entre Real Madrid e Bayern de Munique / Sporting e Arsenal. Te espero aqui amanhã de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Falou!